Senhor Jesus. Só quem está feliz com Jesus, diga a glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, chegamos na Tua presença, Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós neste dia. Senhor, o louvor é para Ti e a palavra é para nós. Senhor, usa o Teu Filho com a palavra que o Senhor já tem colocado no seu coração e fala com cada um de nós, em especial nesta noite. Pai, usa ele poderosamente como tens usado, e tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Nós oramos e nós desde já te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos sentar, meus irmãos. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de estar juntamente com a igreja do Senhor Jesus e poder transmitir o santo e genuíno Evangelho que transforma vidas, que nós fomos alcançados e que o Senhor nos tem confiado para alcançar outros. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, amigo, Dilson. Nós temos um carinho muito especial pelo irmão sabe. Gostaria que ele pagasse essa dívida que ele está adquirindo comigo hoje, ministrando na congregação em que, por bondade de Deus, nós cuidamos, mas não será possível. Mas fica a dívida, meu Deus. Fica a dívida, né? Quero agradecer a Deus pela vida do presidente deste lugar. Se existe um trabalho, irmãos, que eu acho lindo, é esse trabalho de recuperação de vidas. É tão lindo o que Deus faz nas vidas que se encontram. Por quê, irmãos? Porque muito investiu Satanás na destruição, mas Deus com amor acolheu. Glória a Deus. Quem sabe muitos de vocês nem aqui estariam esta noite, porque Satanás investiu pesado em vocês, mas muito mais investiu Deus nas nossas vidas. E recém-início, vocês verão o que Deus fará com o investimento que Ele tem feito na vida de vocês. Eu acho lindo isso, irmãos. O plano da salvação em ação na vida de um homem e de uma mulher é a coisa mais gloriosa que os nossos olhos podem ver e os nossos ouvidos podem ouvir. É lindo demais o que Deus faz na vida de uma pessoa que outrora estava disperso, longe de Deus. Ainda esta semana eu estava conversando com outro obreiro da casa do Senhor, irmão Dilson conhece, irmão Cleiton Portal. E nós estávamos comentando sobre um irmão que é membro da congregação em que nós dirigimos. Um homem que foi entregue ao mundo da drogadição, um homem que fez transporte de armas do Paraguai para o Rio de Janeiro, um homem que mexeu com o mais pesado das coisas desse mundo: droga, dinheiro, prostituição. E hoje é um homem restaurado na casa do Senhor. Um homem que ele me contando essa semana o seu testemunho, já algumas vezes ele me conta alguma coisa sobre o teu testemunho e cada vez eu fico mais perplexo. Não com a vida depravada que ele levava, com o amor de Deus na vida daquele homem. E eu disse a ele, desde que abracei a causa, e disse para ele: você vai ficar bem pertinho de mim. Você vai ver como eu reajo, como eu trabalho na casa do Senhor, porque você vai ser o substituto. Você vai ser aquele obreiro que fará muito mais para o Senhor do que eu já tenho feito. E eu tenho apostado nele, irmãos. E os obreiros que estão aqui, aposte nesses irmãos. Quem sabe nesta noite eu estou pregando e eu não sei quem você é. E quem sabe outrora você foi alguém que muito trouxe tristeza à sua família, à sua casa, os seus amigos. Mas nós
preciosidade que Deus depositou em você. Quem sabe está no nosso meio um dos maiores pregadores da região do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, do Brasil, está aqui me ouvindo. E eu quero ter o privilégio de sentar e ouvi-los. Porque é isso que Deus faz. Os investimentos de Deus não são os meus investimentos. Deus faz muito mais do que nós pensamos e agimos. E é isso que Deus quer trazer no seu coração aqui nesta noite. Sou agradecido a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, homens que respeito, obreiros da casa do Senhor, Mateus, os irmãos que trabalham como diretores e presidentes aqui deste lugar, homens que voluntariamente se dedicam na formação destes que serão homens cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, por bondade, abra a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos estar fazendo leitura de uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Versículo 4, meus irmãos. Oh Deus de maravilha. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler. Peço que eles coloquem em pé. Vamos ler uma palavra. E por certo, Deus irá falar conosco, meus irmãos. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 9, versículo 4, diz assim, meus irmãos: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo os olhos dos cegos. Do cego. Podemos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o que Jesus fez no período em que palmilhou esta terra foram coisas que não se tem como descrever. A palavra do Senhor nos relata, principalmente nos evangelhos, as coisas que fez Jesus nos dias em que palmilhou a face da terra. E uma das coisas mais impressionantes que Jesus fez, enquanto estava na terra, foi encontrar-se com este homem que estava cego, que era cego. Ele não tinha o globo ocular, ele não tinha essa formação dos nossos olhos. Mas importante é, meus irmãos, que quando nos encontramos com Jesus, algo tem que mudar em nossas vidas. Nós nunca seremos o mesmo se realmente nos encontramos com Jesus. Esse homem se encontrou com Jesus. Esse homem experimentou o poder de Deus em sua vida. Nós sabemos que Deus criou o homem. Nós sabemos que Deus formou o homem. E lá no princípio, no Éden, Deus fez um habitat para que esse homem, criado pelas suas mãos, pudesse ali habitar. Irmãos, quando Deus nos forma, Deus cria meios para que nós possamos viver feliz na sua presença. Deus, por sua bondade, nos tirou do mundo pecaminoso. Uma das coisas mais gloriosas, como já disse aqui nesta noite, é o plano glorioso da salvação. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos encontramos com Jesus e Ele nos torna pelo seu sangue purificado dos nossos pecados, nos tornando uma nova criatura. E quando nós nos reportamos a essa expressão nova criatura, logo lembramos de uma criança que nasce. E uma criança que nasce, ela é uma criança que é inocente no seu pensar.
Sabemos também que na formação ou na criação fez Deus o homem, e viveu este homem diante de Deus, na presença de Deus, e a presença de Deus era real ali no Éden, quando o próprio Deus descia no Éden e falava com esse homem. Nós sabemos também, os leitores da Bíblia Sagrada, que há dispensações dentro da Bíblia Sagrada. E a dispensação do Éden é dividida em duas dispensações. A dispensação da inocência e a dispensação após a inocência do homem. Quando houve a queda do homem, o homem começou a sentir na sua própria carne o efeito do pecado. Mas certo é, meus irmãos, que quando Jesus nos resgata do mundo, Ele leva-nos novamente para o Éden de Deus, para que possamos ter encontros com Deus e novamente Deus falar conosco. O que o mundo faz, o que Satanás faz, é nos afastar de Deus. Ele faz nós viver num mundo de pecado, de miséria, fazendo que haja uma separação entre o homem e Deus. Porque o pecado faz divisão entre Deus e o homem, diz a Bíblia Sagrada. Mas, amados, Deus nunca esperou para que o homem viesse, meus irmãos, unicamente vivendo depravado. Ele sempre criou um plano. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus, Ele mesmo testifica do plano da salvação, falando que nasceria da mulher, uma semente da mulher, que pisaria na cabeça de Satanás. E que esse colocaria a inimizade entre a semente da mulher, que estava se retratando da pessoa de Jesus, contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Ele estava dizendo que ele triunfaria sobre as obras de Satanás. E é isso que se sucede em nossas vidas. Meus irmãos, eu não quero me alongar nesta noite, mas quero vos trazer um pensamento da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos purificar. Jesus foi ao encontro desse homem, lhe deu vista. A Bíblia diz que ele untou o barro, ele fez o barro, o lodo na terra, e colocou esse lodo nos olhos do homem, formando-lhe o globo ocular. Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Que Deus vai dar mais do que um globo ocular. Deus vai dar visão espiritual. Quando nós estamos imersos no pecado, nós não conseguimos ver os planos de Deus. Mas Deus nos consegue ver. Quer ver uma coisa, meus irmãos? O Senhor colocou em meu coração, ainda esta tarde, quando eu estava meditando no que ministrar aqui nesta noite, a vida daquela mulher samaritana que também se encontrou com Jesus. Jesus sabia que aquela mulher viria ao poço naquela hora. Jesus sabia que aquela mulher viria buscar água naquele poço. E Jesus foi ao encontro daquela mulher. Jesus se parou no poço, esperou que aquela mulher chegasse. Aquela mulher chegou e Jesus, sabendo da necessidade da sua alma, já lhe abriu ali uma porta de um diálogo com aquela mulher. Disse: me dá água de beber, me dê de beber. E aquela mulher disse: podes tu, sendo judeus, falar comigo que sou samaritana? Os leitores da Bíblia sabem que havia um grande conflito entre o povo samaritano e os judeus. Mas Jesus sabia a necessidade do coração daquela mulher. E era isso que lhe importava. Não lhe importava a distância que havia de diálogo entre um povo e outro. Não lhe importava isso. Não lhe importava a circunstância que estava aquela mulher e nem mesmo a sua sede. O que Jesus queria com aquela mulher era um diálogo. Jesus queria suprir a sede da alma daquela mulher. Eu conheço muitas pessoas que tiveram uma vida de dependência química, alcoólatras e diversos outros vícios. E ainda tenho outros amigos que ainda estão vivendo essa triste realidade. E que, se o Senhor me der graça, eu quero ajudá-los a resgatá-los desta vida. E nós sabemos que muitos deles foram por causa de uma decepção na vida. Muitos deles foram se aprofundando
Hoje à tarde ainda nós estávamos comentando sobre a família de um tio do irmão Cleiton, da irmã Patrícia, que é casada com o irmão Cleiton. Os filhos tiveram uma família destruída, um pai e uma mãe que viveram uma vida separados. E os filhos de igual forma estavam divididos. E os dois se jogaram nas drogas, viveram uma vida de tristeza, de angústia. Muitos dos que... Mas eles não entendiam que esta sede, esse vazio, só pode ser preenchido na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Jesus. O mundo não sabe o que é alegria. E você que está aqui, meu amigo, minha amiga, que está aqui nesta noite, você nunca saberá o que é ser feliz de verdade se você não conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus, e conhecer não é ouvir falar de Jesus. Eu conheço o irmão Dilson porque eu caminho com ele, eu sei o testemunho dele, eu sei quem são seus pais, eu sei quem ele é. Isso é conhecer. Ouvir falar é simplesmente um Dilson que trabalha lá no Desafio Luz do Vale. Isso é ouvir falar. O que muitas pessoas confundem é porque elas ouviram falar de Jesus, mas não o conhecem. Conhecer Jesus é compartilhar. É compartilhar com Jesus a sua vida. A Bíblia diz que Jesus, trazendo um ensinamento ao povo de Israel, ele disse: eu estou à porta e eu bato. Aquele que abrir a sua porta, a porta do seu coração, eu entro e ceio com eles. Cear para os judeus era no final da tarde, no entardecer, isso, me fugiu essa palavra. No entardecer, quando o pai de família se assentava à mesa com a sua família, quando iam cear para nós tomar o café da noite, e o pai de família, antes deles se alimentar, perguntava: filho, como foi o seu dia? Filha, como foi o seu dia? Esposa, como foi o seu dia? E eles diziam se o dia foi bom ou foi ruim. Jesus estava dizendo: eu quero compartilhar contigo o teu viver. Ter Jesus só quando está enfrentando uma enfermidade não é conhecê-lo. Buscar Jesus somente quando precisa não é conhecê-lo. Conhecer Jesus é deixar que Jesus opine na nossa vida na mesma medida que nós apresentamos as nossas necessidades a Ele. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas só querem de Deus, só querem Jesus, são consumistas de Deus. Nós precisamos deixar que Deus interfira na nossa vida. Conhecer Jesus é deixar que os seus ensinamentos mudem o nosso viver. Quando aquela mulher se aproximou de Jesus, e Jesus falou com aquela mulher, Jesus pôde interferir na história daquela mulher. Por quê? Porque ela deu liberdade para isto. Jesus disse a ela: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo de beber, eu tenho o poder de lhe dar água, e uma água que você nunca mais terá sede. E aquela mulher não entendeu. Questionou Jesus dizendo: o poço é fundo, tu não tens o que pegar a água, como é que tu vai pegar? E Jesus estava no lugar certo, e Jesus sabia o que estava fazendo ali, irmãos. Assim como ele sabia o que estava fazendo quando te resgatou. Eu disse que Deus tem plano na vida de você. Nós não entendemos. Nós andamos errantes pelo mundo. Os outros nos olham, nos desvalorizam. A sociedade nos desvalorizam. Aquela mulher foi desvalorizada pela pressão, pelo trabalhar do inimigo, porque a Bíblia diz que ela tinha 5 maridos e o que tinha não era dela. Esse é o agir de Satanás. E Deus olhando, porque Deus revelou para Jesus qual era a vida daquela mulher.
Jesus não se importou com a vida que ela levava. Jesus só queria salvar a sua vida e fazer dela uma transmissora, uma mensageira do Evangelho. Jesus não quer saber a vida que você levou, meus irmãos. Ele só quer te salvar. Ele só quer te transformar e de um pecador fazer um instrumento nas suas mãos. Jesus disse àquela mulher: mulher, da água que eu te dou, faz-se gerar dentro de ti uma fonte de água. Sabe o que Jesus estava dizendo àquela mulher? Eu sei que tu és deserto, mas o poder do Evangelho e da minha palavra faz nascer dentro de você um oásis. Sejamos racionais e pensamos um pouco. Quando estamos em meio ao deserto e já estamos por hora no meio do deserto, de repente há um oásis. Onde é que nós vamos ficar? No deserto ou no oásis? No oásis. Sabe o que Deus está dizendo? Até aqui as pessoas queriam ficar longe de você. Daqui para diante, elas vão ter gosto de se aproximar de você. É por causa da fonte que Ele implanta dentro de você. Nos colocamos em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Aquela mulher não sabia quem falava com ela. Ela não entendia. Ela não conhecia Jesus. Quem sabe já tinha ouvido falar de Jesus, mas não conhecia Jesus. Conhecer Jesus é mais do que ouvir falar dele. Jesus deu uma ordem àquela mulher e aquela mulher obedeceu a ordem de Jesus. É muito importante que quando Jesus nos deu uma ordem, nós obedeçamos a ordem que Ele nos dá. Tem pessoas que têm o privilégio de se achegar a Jesus. Ela até ouve falar de Jesus. E Jesus está ali para deixar que ela usufrua e deixe que Ele opine em suas vidas. Mas elas não querem obedecer o que Ele manda. Elas não querem serem transformadas pela sua palavra. Aquela mulher foi transformada pela palavra que Jesus dava a ela naquela oportunidade. Jesus ministrava o seu coração. Algo tão poderoso. Era uma água que podia lavar as suas vestes espirituais e perdoar os seus pecados. Mas era uma água que poderia saciar a sua fome e ter o bastante para saciar a fome de outros, ou a sede de outros. Naquele momento, aquela mulher foi impactada pelo poder de Jesus. O meu avô, para concluir, quero contar, só para vocês meditar um pouco. Quando estava vivo ainda, sempre foi um exemplo para mim. Um homem de oração. Nasci e me criei dentro da igreja. E tive um grande homem de Deus ao meu lado. O meu avô morou por 75 anos em cima da mesma terrinha, lá em Santo Antônio da Patrulha. E ele era chamado pelos vizinhos para que pudesse sinalizar aonde havia uma fonte de água. E eu fui com ele numa das oportunidades, já havia visto ele fazer isto, mas em uma das oportunidades ele foi chamado pelo vizinho e ele caminhou mais ou menos uns 4 quilômetros. Foi à casa daquele vizinho. Eu não sei se há alguém aqui da colônia que vai entender o que eu estou falando. Eu não lembro-me qual foi a árvore que ele pegou, era uma árvore específica, uma forquilha. Ele colocou aquela forquilha nas mãos e ele forçou aquela forquilha.
E ele caminhou no terreno aonde ele achava que poderia ter ali um olho d'água. E eu fiquei observando, e quando ele se aproximou daquele olho d'água, aquela forquilha começou a fazer pressão e girar. E quando ele estava bem em cima da onde precisava cavar o poço, aquela forquilha começou a girar com mais velocidade, mais força. Ele caminhou um pouco para frente, até que ela fosse perdendo a força. Eu estou contando superficialmente porque eu não sei essa técnica. E eu me arrependo de não ter aprendido com ele. Mas eu fiquei curioso em ver aquele poder da natureza e aquela sabedoria passada de pai para filho que ele tinha. Aquele espaço que ele dava para frente determinava a profundidade daquele poço. Quem sabe, nós não temos aqui uma forquilha, mas quem sabe alguém aqui nesta noite está sendo apontada pelo dedo de Deus. E Deus está dizendo: aqui tem fonte de água. Quem sabe alguém aqui, com os olhos humanos nós não conseguimos ver, mas há um giro de Deus sobre a sua vida, como cantaram os irmãos, que vai virar a página. Vai virar a página. Quem sabe nesta noite você não deu pulos, você não fez grandes coisas no culto, mas a palavra de Deus é suficiente para mudar histórias. A palavra de Deus foi suficiente na boca de Jesus para mudar a história daquela mulher. Aquela mulher tinha um passado triste. Jesus mudou naquele encontro. Esta é a sua noite. Esse é o seu encontro com Jesus. E Ele pode mudar a história da sua vida. Eu não confio num vocabulário e nem nas palavras. Eu confio no poder da palavra de Deus que eu ministro. Eu gostaria, com a permissão dos irmãos, de convidar aqueles que desejam sentir o poder do fluir das águas que emanam do céu. Aqui nesta noite, vem ao altar do Senhor. Não importa o histórico de vida que você tem. Não importa o que a sociedade diz de você ou dizia de você. Jesus quer mudar essa história aqui nesta noite. Jesus quer mudar a história aqui nesta noite. Se o grupo puder me ajudar. Parabéns ao grupo, viu? Vocês adoram a Deus. Vocês adoram a Deus. Permaneçam assim. Deus tem se agradado da adoração de vocês. Vocês me reportaram há alguns tempos atrás que a gente via mais frequente isso. Agora está escasso. Vocês são raros diante dos olhos de Deus, viu? Mas que Deus nos preserve assim, com autoridade, com graça e com unção. Porque enquanto vocês louvam, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, viu? Aleluia, 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 aleluia. Eu quero perguntar se há alguém que quer aceitar Jesus, que quer deixar Ele entrar dentro da sua casa e ceiar contigo. Eu não estou te oferecendo um Jesus que vai te abençoar. Eu estou te oferecendo um Jesus que vai transformar a tua história. Um Jesus que vai comandar, dominar a sua vida. Se você quer esse Jesus e deixar que Ele faça isso na sua vida, faça aqui diante do altar do Senhor. Eu quero orar por você. Jesus quer te dar uma visão nova. Essa visão de derrota, essa visão de tristeza. Para aquele cego que Jesus se encontrava, ele só enxergava a escuridão diante dos seus olhos. Ele tinha que ser guiado por outro, ele estava desorientado, ele não tinha como se auto-orientar. Quem sabe seja essa a realidade da sua vida. Jesus quer dar uma visão nova para você aqui nesta noite.
Jesus quer fazer você ver o belo e o agradável e o perfeito plano de Deus para a sua vida. Se você quer Jesus para mudar a sua história, você venha diante do altar do Senhor. Eu quero orar e abençoar a sua vida. São somente estes. Senhor, Tu sabes que nesta noite, Senhor, eu ministrei a Tua palavra. Ela desceu como uma chuva fina, que penetra na terra, que vai até a semente que foi ali plantada, e vai germinar a seu tempo, vai trabalhar, meu Senhor, vai agir, vai transformar, vai gerar uma árvore, e esta árvore dará frutos, e esta árvore será bela, e esta árvore glorificará o Teu nome. Deus, pelo poder da Tua palavra, muda histórias aqui nesta noite, muda vidas aqui nesta noite, vira páginas aqui nesta noite, dá giros aqui nesta noite, mas faz brotar, meu Senhor, o olho d'água que sacia a sede de muitos. Vai gerar em vidas, em desertos espirituais, oásis, Senhor, para a Tua glória. Vai gerar fontes que venham fazer fluir águas cristalinas, águas que dão vida, águas que lavam, águas que purificam, águas que transformam, águas que levam, Senhor, vida para aquele que está sedente. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,